Olá, estudantes! Eu sou o professor Raul Queiroz, de Língua Portuguesa. Pupilos, hoje é dia de Sexto Tempo. Essa é uma ação da Secretaria de Educação de Manaus, em parceria com a Super Ensino e o Centro de Mídias Educacionais. Era para ter tocado, ele estava passando, era tocar para ele que ele ia chutar. E aí, pupilos? Bom, eu estava aqui acompanhando os jogos da Copa Mundial de Clubes, observando a análise dos comentaristas sobre o desempenho e o que ocorreu na partida. Isso me fez lembrar de um tema que a professora Luana tratou com vocês nas últimas aulas e que vamos precisar reforçar hoje. A diferença entre fato e a opinião sobre esse fato em um gênero textual. Pupilos, vocês lembram o que é um fato? E uma opinião? Antes de analisar a diferença entre os dois, precisamos relembrar o conceito de cada um deles. Para isso, vamos usar um exemplo bem prático. Eu tenho um violão. O que posso dizer sobre ele? Ele é da marca Tajima, fabricado em 2022, da cor preta, com 6 cordas. Tudo isso são informações reais, comprovadas sobre esse violão, ou seja, são fatos. Agora, se eu digo que o som desse violão é muito bom, que essa é uma das melhores marcas de instrumentos musicais, ou que não gosto muito de cordas de nylon, eu estou fazendo uma avaliação pessoal do violão, ou seja, construindo a minha opinião, que pode ser diferente para cada pessoa. Sendo assim, podemos dizer que fato é algo que pode ser comprovado, é algo real. Opinião é uma avaliação, é uma sugestão pessoal sobre algo ou sobre alguém. Bom, agora que já retomamos esses conceitos importantes, vamos avançar para a análise das diferenças em um gênero jornalístico. Pupilos, vocês já devem ter escutado e até assistido a um dos gêneros mais atuais do mundo virtual, o podcast. Essa ferramenta, que lembra muitos programas de rádio, são conteúdos gravados em áudio transmitidos pela internet. Ele pode abordar diversos conteúdos, mas o modelo mais explorado é o de entrevista, em que uma ou mais pessoas discutem sobre determinado tema. E olha que legal, eu acabei de encontrar um podcast aqui para mostrar para vocês e já vai servir para a nossa análise de fato e opinião. Vem acompanhar comigo! Fala, meus super seguidores! Começando mais um Supercast, a nave do conhecimento comandada pelo seu capitão, Roberval Lacerda. Queridos, hoje o programa está imperdível. Hoje nós temos um grande convidado aqui, que é o escritor e professor de literatura Cláudio Dantas, um fenômeno literário. Professor, seja bem-vindo ao nosso podcast para comentar sobre essa turnê para a divulgação do seu novo livro, né? Que é o segundo de uma saga. Nos conte um pouco mais como é essa questão de viajar aí pela região norte, fazendo essa divulgação desse livro tão fenomenal. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, Roberval. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E bom, a ideia de divulgar o livro segundo dessa saga amazônica veio da editora. Em março, nós tivemos uma reunião que foi decidido que nós faríamos essa viagem pelos estados da região norte para divulgar o livro, pois o primeiro vendeu 1000 exemplares na primeira semana só. E teve uma boa avaliação do público e começou a ser divulgado também em outras regiões do país. Em outras palavras, é um sucesso total, né? E o que você achou, assim, dessa ideia de viajar para divulgar o seu trabalho com essa era digital, podendo fazer tudo pela internet? Não, você viajou e foi divulgar o seu trabalho. Olha, Roberval, eu achei fascinante. A editora propôs e eu topei na hora. Eu creio que as pessoas se identificam com os personagens, com a história, com o cenário, porque é aquilo que elas vivem todos os dias, né? E toda essa recepção é maravilhosa. Olha, o que ele falou é verdade, ó. Eu me identifiquei muito. Sou ribeirinho, hein? Ó, e o último evento em Manaus? Me fala aí, Cláudio. Esse último evento em Manaus, olha, eu fiquei sabendo
que o seu stand foi ele foi o mais disputado para autógrafos. Olha, espero que tu ficaste com a mão cansada de tanto autografar livro, hein? Esse evento ocorreu na última quinta-feira no centro de convenções. Havia estandes, e outras sessões de autógrafos também, com diversos escritores da editora, inclusive eu estive lá, né? E, nossa, foi um barato. O que mais me surpreendeu foi o público jovem. Acho que eles impulsionam essa obra e nos leva a essa segunda parte da saga, né? Então eu adorei o evento. Foi maravilhoso. Eu imagino que sim. Eu, infelizmente, estava aqui no meu Supercast, não pude ir, mas eu fiquei com uma vontade muito grande. Olha, vai autografar o meu livro, hein? Por favor. Gente, meus queridos super seguidores, esse foi mais um grande Supercast. E como é bom falar de representatividade amazonense, esse grande escritor. Olha, é o segundo da saga, hein? Quer dizer que haverá mais. E a gente vai ficando por aqui. Forte abraço a todos, meus super seguidores. Obrigado, professor, pela presença, viu? Tchau, gente. Até a próxima. E aí, pupilos, o que acharam do podcast? Legal, não é mesmo? Ao longo da entrevista, vocês conseguiram perceber o que era fato e o que era opinião sobre esse fato? Então vamos analisar as partes que separei para vocês. Vejamos o trecho da primeira resposta do professor Cláudio Dantas sobre a turnê. A ideia de divulgar o livro, o segundo dessa saga amazônica, veio da editora. Em março, nós tivemos uma reunião e foi decidido que faríamos essa viagem por estados da região norte para divulgar o livro, pois o primeiro volume vendeu 1.000 exemplares na primeira semana. Nesse trecho, queridos, o escritor apenas apresenta informações reais e comprovadas sobre a turnê de divulgação do seu livro, divulgando elementos como período em que a ideia surgiu, março. Quem teve a ideia? A editora. Onde será apresentada a obra? Na região norte. O que motivou a turnê? A venda de 1.000 exemplares do primeiro volume. Tudo isso é fato, sem qualquer opinião do autor. Porém, quando passamos para a próxima resposta dele, vemos algumas diferenças. Observem o trecho. Olha, Roberval, eu achei incrível. Aprovei na hora que a editora fez a proposta. Creio que as pessoas se identificam com os personagens, com a história, porque é aquilo que elas vivem todos os dias. Toda essa recepção é maravilhosa. Pupilos, na leitura desse trecho, nós percebemos que ele desenvolve sua visão pessoal sobre a ideia da editora, ou seja, sua opinião sobre o fato que está sendo tratado na entrevista. Como nós sabemos disso, hein? Bom, na sua resposta ele usa verbos em primeira pessoa. Eu achei, aprovei, creio. Ele também utiliza os qualificadores. Incrível, maravilhosa. Pupilos, esses são claros indicadores da opinião do autor sobre a turnê. Além desses trechos, também podemos ver a diferença entre fato e opinião na última resposta de Cláudio Dantas. Vamos observar o trecho. Esse evento ocorreu na última quinta-feira no centro de convenções. Havia vários estandes e houve sessão de autógrafos com diversos escritores da editora, inclusive eu. Nossa, foi um barato. O que mais me surpreendeu foi o público jovem. Acho que eles impulsionaram essa obra e nos levou para essa segunda parte da saga. Adorei o evento. Meus pupilinhos, na primeira parte do trecho, notaram alguma coisa? Percebam que podemos ver claramente o fato, com destaque para o dia do evento, o local em que ocorreu e o principal objetivo. Já na segunda parte do trecho, o que nós vemos? Vemos a opinião do autor, ou seja, uma avaliação pessoal daquele momento de autógrafos no evento, sobre o que ele sentiu e vivenciou ali. Incrível, pupilos, como em um único trecho podemos diferenciar fato e opinião, sempre com atenção para esses pequenos detalhes. E aí, pupilos, gostaram da nossa grande exploração de hoje? Bom, essa foi mais uma oportunidade de vermos na prática como funciona a diferença entre fato
e opinião sobre esse fato. Agora que vocês já sabem diferenciar fato e opinião, chegou a hora de testar os conhecimentos com uma questão modelo. Vamos lá! Leia o texto e responda à questão. Em entrevista com Robert Tomás, dono da rede de supermercados Tom do Preço. O entrevistador: Robert, você é dono de uma das melhores e mais consolidadas redes de supermercados do país. Como você se sente hoje ao ver todo esse patrimônio? Olha, nosso projeto começou lá em dezembro de 1985 com um pequeno açougue no bairro da Glória e hoje estamos com 5 unidades atacadistas somente aqui na capital. Para mim, é uma grande satisfação anunciar mais uma unidade e ver como tudo isso cresceu. Me deixa muito feliz e acredito que serve bem ao público. Pupilos, qual trecho da entrevista apresenta um fato? Letra A. Acredito que serve bem ao público. Letra B. Robert, você é dono de uma das melhores e mais consolidadas. Letra C. Hoje estamos com 5 unidades atacadistas. Letra D. Para mim, é uma grande satisfação. Pupilos, esse texto que acabamos de ler é uma entrevista. Sabendo disso, vamos analisar as questões e verificar qual delas apresenta um fato no texto. A alternativa A afirma que o trecho "acredito que serve bem ao público" representa um fato. Porém, essa é a opinião do dono da rede de supermercados sobre a importância de sua empresa. Por isso, desconsideraremos essa opção. A alternativa B diz que o trecho "Robert, você é dono de uma das melhores e mais consolidadas" é um fato. Na verdade, ela representa um elogio feito pelo entrevistador com o uso de qualificadores melhores e consolidadas, ou seja, uma visão pessoal sobre a empresa de Robert, o que descarta essa resposta. Vamos passar para a alternativa D. Ela aponta que o trecho "para mim" é uma grande satisfação, representa um fato. Porém, queridos, essa frase é uma expressão de sentimento pessoal, ou seja, uma opinião do entrevistado sobre o seu sucesso e evolução nos negócios, indicado pelas expressões "para mim" e "grande satisfação". Desse modo, eliminaremos também essa alternativa, viu? Por fim, vamos analisar a letra C, gente. Ela aponta que o trecho "hoje estamos com 5 unidades atacadistas" seria o fato. Essa informação pode ser considerada objetiva e real, sem opiniões ou interpretações. Esse é um fato concreto, pois descreve a quantidade de unidades que a rede de supermercados possui atualmente. Assim, a letra C de carequinha é o nosso gabarito. Agora é hora de praticar. Bom exercício para vocês! Fala, turma! Aqui é Júnior Mar e estou acompanhado dele. Do professor Carequinha. E aí, Carequinha, o que tem hoje? Hoje tem uma dica especial e a dica de hoje é... Vamos falar sobre fato e opinião em qualquer texto à nossa frente. Texto? Falando em texto, será que eles estão bons na leitura? Vamos ver agora? Quem tá animado aí? E agora veremos essa leitura. Vem com a gente, vai! Achei sensacional o trabalho feito com base nas histórias do livro. Valorizou nossa cultura local. Parabenizo toda a equipe pela iniciativa. Disse a mãe do pequeno Manuel. Gente, percebam que nesse texto, lá na primeira frase dele, tem uma opinião. Qual é a opinião aí? Achei sensacional a mãe do pequeno Manuel emitindo a sua opinião. Essa opinião representa um ponto de vista, o que uma pessoa está observando sobre algo, então ela dá o seu ponto de vista, a sua opinião. É diferente de fato. No fato, eu tenho algo objetivo, algo real que está posto, não apenas a visão de uma pessoa. Valeu? Essa foi a nossa dica de hoje. Então agora... Brilha, garoto!
Fala galerinha, hora de começar. Pimpolhos e pupilos prontos pra brilhar. Bonitos e bonitas, vem participar. Com a Super Ensino vamos praticar. Vamos começar. Vem participar. Vamos praticar. Vamos praticar. Vamos praticar. Leia a reportagem e responda à questão. Como é a tecnologia de túnel imerso que será usada em Santos? O túnel entre Santos e Guarujá, no litoral paulista, deve finalmente começar a sair do papel no próximo ano. Em agosto, um leilão definirá quais empreiteiras irão construir e operar a obra, que usará uma tecnologia inédita do Brasil, a de túnel imerso. Funciona assim: em vez de cavar o túnel por baixo do leito do canal, ele será primeiro construído na superfície em partes feitas de concreto armado. Depois, essas partes recebem uma vedação temporária, são rebocadas até o local desejado, afundadas até o leito do canal e conectadas. Em seguida, faz-se o acabamento interno e o túnel está pronto. Queridos, empreiteira é uma empresa contratada para a realização de uma obra. Pupilos, essa reportagem apresenta: letra A, um fato com informações sobre a futura construção do túnel. Letra B, uma sugestão do autor de como o túnel deve ser construído. Letra C, uma opinião sobre o uso das novas tecnologias em construções. E letra D, um fato destacando que as obras já estão em andamento. Que entre o cronômetro! Tempo na tela, hein? Vamos verificar as alternativas, pupilos. A letra A destaca que a reportagem apresenta um fato com informações sobre a futura construção do túnel. Sim, o texto descreve um fato sobre uma construção que vai acontecer no Brasil. O túnel entre Santos e Guarujá, usando uma nova tecnologia chamada túnel imerso. Essas são fontes que podem ser verificáveis em outros canais de informação. Mas, além disso, perceba que a fonte desse texto é um jornal que possui credibilidade, ou seja, é conhecido por publicar textos confiáveis. Sendo assim, pupilos, a alternativa correta é a letra A. E já fica a dica: sempre verifiquem a fonte dos textos que vocês leem. Se ele for de um portal desconhecido, é bom checar em outros portais a veracidade das informações apresentadas. A alternativa B diz que o texto apresenta uma sugestão do autor sobre como o túnel deve ser construído. Mas, pupilos, percebam que no texto temos apenas a descrição das etapas para a construção do túnel. Se o autor estivesse dando uma sugestão, ele usaria expressões como: uma boa opção seria usar tal tecnologia. Na minha opinião, deveriam fazer... nenhuma dessas ideias aparecem na reportagem. O texto apenas explica o processo pelo qual o túnel vai passar até ficar pronto. Por isso, descartamos essa opção. Já a alternativa C destaca que a reportagem apresenta uma opinião sobre o uso das novas tecnologias em construções. Porém, o autor não se posiciona sobre as tecnologias usadas, dizendo que essa tecnologia é boa, ruim, inovadora ou arriscada, por exemplo. Ela apenas descreve como será feito o projeto, o que elimina essa alternativa. Lembrem-se, normalmente, quando é apresentada uma opinião, ela vem acompanhada de adjetivos, advérbios e até verbos para qualificar aquilo que falamos, nesse caso, a tecnologia, o que não acontece no texto. Por fim, pupilos, na alternativa D, vemos que a reportagem apresenta um fato, destacando que as obras já estão em andamento. Na verdade, o texto diz que as obras ainda vão começar, ou seja, não estão em andamento. Veja o trecho.
O túnel deve finalmente começar a sair do papel no próximo ano. Assim, desconsideramos a letra D. Agora vamos para a próxima questão. Leia a entrevista e responda à questão. Entrevista com o cantor Marlon Farias. Entrevistador. O entrevistado de hoje é o cantor e compositor Marlon Farias. Natural de Goiânia, ele acaba de lançar seu segundo álbum solo e está viajando pelo país para divulgar o trabalho, sendo que o primeiro já tem uma média de 15 milhões de acessos nas plataformas. Fala um pouco mais sobre isso, Marlon. Marlon Farias. É isso mesmo, gravamos o álbum agora em junho e a gravadora teve a ideia de uma turnê para que mais pessoas pudessem conhecer o trabalho presencialmente, ter contato com as músicas e a gente seguiu com a ideia. Pupilos, essa entrevista destaca. Letra A, a avaliação positiva do cantor sobre a ideia da gravadora. Letra B, o fato de o cantor estar lançando o seu segundo álbum em uma turnê. Letra C, a opinião do entrevistador sobre a quantidade de acessos à música. Letra D, uma sugestão do cantor sobre como ouvir suas músicas. Tempo na tela. Vamos para as alternativas, pupilos. A alternativa A propõe a avaliação positiva do cantor sobre a ideia da gravadora. Porém, o cantor não expressa uma avaliação positiva ou negativa diretamente. Em nenhum momento o cantor diz frases como "achei a ideia excelente" ou "a turnê foi uma ótima sugestão". Apenas descreve o que aconteceu, que a gravadora sugeriu e eles seguiram a ideia de uma turnê. Isso é apenas informar um fato, sem expressar opinião ou julgamento. Assim, desconsideramos essa resposta. Vamos para a alternativa C, hein? Ela indica que a entrevista destaca a opinião do entrevistador sobre a quantidade de acessos à música. Porém, o que o entrevistador diz é apenas: o primeiro álbum já tem uma média de 15 milhões de acessos. Isso é uma informação numérica, um dado objetivo e não uma opinião. Ele não diz que achou o número alto, baixo, surpreendente, nem usa palavras como ótimo, ruim ou impressionante, o que descarta essa alternativa. Já a alternativa D aponta para uma sugestão do cantor sobre como ouvir suas músicas, mas o que ele fala é sobre a gravação do álbum e a turnê, sem mencionar qualquer sugestão sobre onde ou como ouvi-las, como por streaming, rádio, CD, etc. Assim, eliminamos a letra D também. Agora vamos analisar a alternativa B. Ela diz que a entrevista destaca o fato de o cantor lançar seu segundo álbum em uma turnê. De fato, o texto menciona que o cantor acabou de lançar seu segundo álbum e está viajando pelo país em turnê. Ou seja, uma sequência de shows para apresentar o novo álbum ao público e divulgar o trabalho, sendo esse o fato. Desse modo, pupilos, a alternativa correta é a letra B. Agora leia a reportagem e responda à questão. O café que move a nossa região sul. Produtores e incentivos públicos fazem a diferença. A produção de café tem se destacado na região sul, impulsionada pelo trabalho notável dos produtores e pelos incentivos oferecidos pelo poder público. A cada safra, a qualidade e a quantidade do café produzido aumentam, consolidando o setor como uma das principais fontes de renda local. Nos últimos anos, programas de capacitação, linhas de crédito e assistência técnica têm fortalecido os produtores, especialmente os de pequenas propriedades. Esses incentivos possibilitam a modernização das lavouras e o acesso a mercados mais exigentes, inclusive no exterior. Pupilos, qual trecho da reportagem representa uma opinião do autor? Letra A, programas de capacitação. Letra B, incentivos oferecidos pelo poder público. Letra C, modernização das lavouras e o acesso a mercados.
Letra D, trabalho notável e importante dos produtores. Tempo na tela. Agora vamos ver as alternativas, pupilos. A letra A sugere que o trecho Programas de Capacitação representa uma opinião do autor. No entanto, ele está apenas informando sobre ações que têm sido implementadas para fortalecer os produtores. Normalmente, opiniões vêm acompanhadas por adjetivos ou expressões, como acho que, creio que indicam uma avaliação pessoal, o que não vemos nesse trecho. Assim, já eliminamos a alternativa A. Passemos agora para a alternativa B. Ela indica que incentivos oferecidos pelo poder público é uma opinião do autor. Porém, isso se refere apenas aos recursos reais que vêm do poder público, o que é um fato, sem qualquer avaliação pessoal. E esses são elementos que descartam essa alternativa. Já a letra C sugere que modernização das lavouras e o acesso a mercados seja uma opinião do autor. Bom, apesar de o trecho falar sobre os efeitos positivos desses incentivos, ele não contém um julgamento pessoal do autor. Elas constatam um fato observado entre os produtores após a implementação dos incentivos. Assim, desconsideramos a letra C. Por fim, vamos ver a letra D. Ela afirma que trabalho notável e importante dos produtores representa a opinião do autor. Bom, aqui o autor expressa uma avaliação pessoal, caracterizando o trabalho dos produtores como notável e importante, o que é uma opinião do autor sobre a atuação dos produtores. Sendo assim, pupilos, essa é a alternativa correta, a letra D. Pupilos, espero que vocês tenham aproveitado o encontro de hoje. Nos vemos no próximo Sexto Tempo. Tchau!